Seja bem-vindo ao canal da LFP Cursos. Aqui nós temos aulas, nós temos análise de prova de concurso, análise de jurisprudência, o seu repositório de informação jurídica. Hoje nós vamos analisar mais uma questão do concurso nacional unificado da magistratura, a questão de número 43 sobre processo civil. Logo após a vinheta. Muito bem, estamos de volta, analisando hoje a questão número 43 da prova tipo 1 do concurso da ENAM, feito pela ENFAM. Enfim, vamos lá. Como já tenho dito nos outros vídeos, só para te localizar aqui no canal, primeiro eu vou fazer uma análise das questões de processo civil, depois uma análise das questões de direito civil. Bom, hoje, então, a questão número 43 do concurso unificado da magistratura nacional, ainda sobre processo civil. A questão, o enunciado da questão, ele diz o seguinte: sobre a contestação, a reconvenção, as providências preliminares e o saneamento do processo, assinale a alternativa correta. O que é isso? Isso é um enunciado genérico. Ou seja, nós aqui não temos um problema, uma casuística para analisar. Nós temos que saber exatamente o que diz a lei, a doutrina e a jurisprudência. Já vou antecipar para vocês que essa questão, ela não trabalha jurisprudência, ela não trabalha doutrina. Ela é uma questão de pura análise legal. É fácil, mas você tem que saber o que diz o código. Você tem que saber o que diz a lei, o que é básico, logicamente, mas nós temos aqui alguns pontos, que é o que eu quero trazer para vocês, que já fazem com que a gente consiga identificar a alternativa como certa ou errada, sem precisar muita decoreba, sem precisar decorar muita coisa. Então vamos lá. A alternativa A, ela diz: incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar a litispendência, conexão ou coisa julgada. Bom, uma contestação, ela é composta basicamente por duas partes: preliminares de mérito e defesa de mérito. Nas preliminares de mérito, nós analisamos as questões que impedem ao juiz entrar na resolução do mérito. Ou seja, o juiz ele não pode sentenciar com resolução de mérito sem antes resolver as preliminares. Algumas pessoas dizem que elas são prejudiciais de mérito, e de fato podem ser. Nas preliminares de mérito, nós temos que analisar então questões prévias, por isso preliminares, e elas estão elencadas no artigo 337. A segunda parte da contestação é a defesa de mérito. O que cabe na defesa de mérito? Basicamente, duas coisas. Tá? Primeiro, impugnar os fatos narrados pelo autor na inicial. Por quê? Porque os fatos que o réu não impugna, eles são tidos por incontroversos. E se eles são incontroversos, o juiz já pode julgar aqueles fatos. Julgar o pedido relacionado àqueles fatos, melhor dizendo. E a segunda parte da defesa de mérito de uma contestação, ela entra no ônus geral da prova. Eu não vou falar sobre o ônus da prova aqui, mas vamos pensar o seguinte: a quem incumbe o réu? Ao autor incumbe a prova do fato constitutivo do seu direito. Ao réu incumbe provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Então vejam, a contestação na parte da defesa de mérito, ela tem esses dois pontos. Primeiro, impugna para não ficar incontroverso. Segundo, derruba com a contraprova. Muito bem, mas o que nós estamos focando aqui são as preliminares de mérito, que estão no 337. Veja o que diz o 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar
1. Inexistência ou nulidade de citação. 2. Incompetência absoluta ou relativa. 3. Incorreção do valor da causa. 4. Inépcia da inicial. 5. Perempção. 6. Litispendência. 7. Coisa julgada. 8. Conexão. 9. Incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. 10. Convenção de arbitragem. 11. Ausência de legitimidade ou interesse processual. 12. Falta de caução ou outra prestação que a lei exige como preliminar. 13. Indevida concessão do benefício da justiça gratuita. Bom, uma questão muito importante sobre as preliminares de mérito é que algumas preliminares de mérito, elas ocasionam a extinção da demanda sem resolução de mérito, né? Por exemplo, aí nós temos que ir lá para o 485, por exemplo, né? Quando o árbitro reconhecer a sua competência, nós temos um caso de incompetência que resulta em extinção do processo sem resolução de mérito. 4857. Também nós podemos ter um reconhecimento da incompetência do juízo sem extinção do feito, apenas com uma readequação, com a remessa dos autos para o juízo competente, que é a regra geral do 64. Então, as preliminares de mérito de uma contestação, elas estão elencadas no artigo 337. Então, a alternativa A, como eu li, diz: incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar litispendência, conexão ou coisa julgada. Estão ali, no 337, litispendência, conexão ou coisa julgada. Veja, litispendência está no 6, conexão está no 8, coisa julgada está no inciso 7. Então, nós vamos ler as outras questões, com certeza, para analisar ponto a ponto, mas a alternativa A me parece que já matou a charada, não é mesmo? Vamos lá. Alternativa B. Não é lícito ao autor propor a reconvenção em litisconsórcio com terceiro. É contra dispositivo expresso de lei. Não apenas o réu ele pode propor a reconvenção, como ele pode propor a reconvenção em litisconsórcio com terceiro e contra o autor em litisconsórcio com terceiro. Muito bem. O que diz a alternativa B? Não é lícito ao autor propor a reconvenção. Você deve estar pensando assim, Malovato. Opa! Não é o réu que propõe a reconvenção? A reconvenção, ela é uma atitude típica do réu. Agora é que entra uma análise dessa alternativa B. O réu reconvinte, ele é autor da reconvenção. Eu não sei se foi nesse sentido que eles redigiram essa alternativa B, tá? Mas ele é o autor da reconvenção, porque uma reconvenção é uma ação proposta pelo réu contra o autor, aproveitando o processo já instaurado. Já existe um processo, o réu está sendo demandado, ele demanda o autor. Muito bem. Então, o réu, não é errado dizer que o réu reconvinte é autor da reconvenção. Não sei se foi isso que eles quiseram dizer aqui, mas de qualquer maneira, não é lícito propor a reconvenção em litisconsórcio. Veja, o 343, ele é expresso nos parágrafos 3º e 4º. O terceiro, né? A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro, e o parágrafo 4º, a reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro. É tudo contra o autor. Então não é o autor que propõe interpretações, mas de qualquer maneira essa B, ela está contrária a dispositivo expresso de lei. C. A revelia não produz o efeito material se, a despeito da ausência de contestação tempestiva, o litígio versar sobre direitos disponíveis. Primeiro, revelia é um efeito. Tá? Ele não é um instituto, é um efeito, decorrente da ausência de contestação.
Que efeito é esse? Ora, o réu, se não contestou, ele não impugnou os fatos alegados pelo autor na inicial e não apresentou fatos impeditivos, modificativos, extintivos do direito do autor. Então, a revelia, ela faz presumir que tudo que o autor disse na sua petição inicial é verdade. A revelia faz isso. Essa presunção, ela é juris tantum, ela não é absoluta. Tá? Ela admite prova em contrário. A revelia é um efeito interessantíssimo para se estudar. A alternativa C diz que não há produção do efeito da revelia se a causa versar sobre direitos disponíveis. Não, o contrário. Porque se o direito é disponível, tranquilo, revelia. Eu não contesto, o juiz julga procedente o pedido do autor, está resolvido, é disponível. Direito patrimonial privado, se eu quero perder meu patrimônio, paciência, eu posso, é disponível. Agora, se o direito é indisponível, aí é diferente. Aí a pessoa não pode dispor. Se não pode dispor, a revelia tem que ser analisada de uma forma mais, vamos dizer assim, detalhada em relação ao que está acontecendo no processo. E essa alternativa C, ela vai contra o 345. O 345 diz assim, a revelia não produz o efeito C. Aí, inciso 1, 2, 3 e 4. O 2, ele diz, o litígio versar sobre direito indisponível ou direitos indisponíveis. Então, a alternativa C dessa questão, ela é contrária a dispositivo expresso de lei. Alternativa D. O juiz decidirá antecipada e parcialmente o mérito se um dos pedidos se mostrar incontroverso. Primeiro, julgamento antecipado do mérito está previsto no 355 e ele traz, vamos pensar assim, uma regra geral. Ele traz uma regra geral, o 355. Ele fala julgamento antecipado parcial, ok? O 355 ele diz assim, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito quando 1. Não houver necessidade de produção de outras provas e 2. O réu for revel, ocorrer o efeito da revelia e não houver requerimento de prova. Muito bem. O julgamento antecipado parcial do mérito, ele pega esta análise geral de julgamento antecipado do mérito e foca em apenas um ou alguns pedidos. Aí é o 356. O julgamento antecipado parcial do mérito, ele ocorre quando um ou mais pedidos ou parcela deles, 1. Mostrar-se incontroverso. 2. Estiver em condições de imediato julgamento. Muito bem, voltando então à alternativa, o juiz decidirá antecipadamente e parcialmente, o mérito se um dos pedidos se mostrar controverso. Não. Se o pedido é controverso, o juiz não pode julgar antecipadamente, ele tem que eliminar a controvérsia. Se o pedido é incontroverso, aí sim ele julga antecipadamente. Veja que coisa interessante. O 355, que fala do julgamento geral, ele fala de revelia, ele não fala de incontroverso. Por quê? Porque se o réu foi revel, tudo o que está na inicial é incontroverso, ok? Agora, se o réu apresentou contestação, mas não impugnou um pedido específico e seus fatos correlatos, este pedido é incontroverso. Todo o resto está controvertido, mas este pedido que ele não impugnou é incontroverso. Então, o juiz já pode julgar esse pedido. Por isso que a alternativa D está errada quando ela traz a hipótese do pedido controverso. Meio confuso, né? Mas é tranquilo. Volta o vídeo, ouve de novo, que tu vai ver que vai fazer sentido. Bom, a última alternativa E. Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no prazo sucessivo de 5 dias, fim do qual a decisão se torna estável.
Este Código de Processo Civil, ele foi feito com base no já vigente processo eletrônico. Olha só, uma historinha rápida. O prazo sucessivo, ele era muito importante no processo com autos físicos, porque uma das partes tinha que levar os autos em carga, fazer a sua peça, devolver os autos com a peça, protocolar a peça, depois a outra parte, a parte contrária, tirava os autos em carga, fazia o seu prazo, devolvia os autos, protocolava a peça. Então, o prazo sucessivo, ele vinha nessa ideia, nessa necessidade. Esse CPC, ele trata quase todos os prazos como comuns, com base no processo eletrônico. Então, nós vamos ter aqui... as alegações finais são uma exceção. As alegações finais, elas trazem o prazo sucessivo. Então, nós temos aqui, primeira coisa que pensar, prazo sucessivo não é alegações finais. O que diz o CPC? No 357, que é o artigo do saneamento, ele diz assim: realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no prazo comum de 5 dias, fim do qual a decisão se torna estável. Então, o prazo é comum, ele não é sucessivo, isso está expresso na lei. Nosso gabarito oficial, então, da prova tipo 1, da questão número 43, traz como correta a alternativa A. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, inscreva-se, clique no sininho, curta, compartilhe esse vídeo, spread the word, espalhe a palavra e nos ajude a chegar no maior número de pessoas possível para continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Ok? Mais uma vez, então, muito obrigado e fique com a LFP Cursos.